Saudações, amigos do Culturalog. Dessa vez eu vou estar ranqueando os meus discos favoritos da Legião Urbana. Antes de eu começar esse papo, quero falar algumas coisas. Primeiro, que isso reflete tão somente a minha opinião. A segunda coisa é que a Legião não tem discos ruins. Sabendo dessas coisas, vamos lá. Eu vou começar pelo meu menos preferido. Foi uma disputa bem próxima com o sétimo, mas, por último, eu vou ficar com uma outra estação. Por quê? Aqui tem faixas que eu amo, como, por exemplo, Clarice, A Tempestade, As Flores do Mal, Mariane, mas eu sinto, assim, que ele é o disco menos coeso de todos. Obviamente porque é um disco póstumo, então tiveram coisas daqui e dali. Ele soa como uma compilação. E também tem algumas faixas que eu sinto que não precisavam estar ali, como por exemplo High Noon, Schubert Ländler. São faixas assim que só estão enchendo o disco. Também tem a questão do Sagrado Coração, que é uma canção ali instrumental, porque o Renato não chegou a gravar vocais. Ele é um disco bom, mas não é um disco coeso. Na sétima posição, o que vai indignar algumas pessoas que têm esse como preferido, O Descobrimento do Brasil. Por que eu coloquei ele aqui? Ele objetivamente e propositalmente, ele é um disco mais simples. O pessoal estava todos com filhos ali, e depois do 5, que é um disco até meio hermético, de certa forma, um disco um pouquinho mais difícil, eles queriam voltar para uma simplicidade, de fazer coisas assim que até as crianças pudessem entender. Tem alguns momentos assim meio condescendentes, tipo, o sistema é mouse, mas minha turma é legal. Então, além de ser um disco assim que foi pensado como um disco mais simples e mais direto, ele também é um disco que aconteceu no momento em que o Renato estava tentando ficar limpo das drogas. Então tem canções como a de fechamento, né, Só Por Hoje, que é exatamente sobre isso. Aqui tem faixas lindíssimas como Giz 29, Love in the Afternoon, como é que a gente vai negar assim essa enchente de emoções. Mas tem faixas que eu também não curto, como por exemplo Os Barcos do Espírito, Os Anjos, Um Dia Perfeito, La Nuova Juventude, então eu considero ele um disco meio irregular. Sexta posição vai ficar com o primeiro. Eu tenho essa coisa com muitos primeiros discos em que eu considero que as bandas ou os artistas não estavam ainda preparados. Existem exceções para isso, como por exemplo o primeiro disco do Leonard Cohen, o primeiro disco do King Crimson, que talvez seja o disco que eu considero o melhor disco da história, né? Tem bandas que parece que já nascem ali prontas. Mas não é exatamente o caso da Legião. Eu considero que eles ainda estavam tentando encontrar o seu som, mas de qualquer forma é um disco de estreia extremamente bom. Eu tenho um vídeo sobre ele no canal, que eu vou linkar por aqui. Ele é um disco que está um pouco mais ligado ao pós-punk, e ele tem hits como Será, Ainda é Cedo, Por Enquanto. Ele é um disco divertido, ele é um disco mais direto, um disco mais simples, né? Porque eles ainda não... Há quem diga que eles nunca foram grandes músicos, mas no início eles estavam ainda mais verdes, digamos assim. Aqui eu não vou estar entrando a fundo em nenhum dos discos, certo? Se você quiser uma análise mais a fundo, eu sugiro ver os meus vídeos sobre os discos. Aqui é só uma passagem rápida. A minha quinta posição, chegando agora ao top 5, ele também é um disco que está ligado com Origens. Talvez pela descrição você já tenha se ligado que é o Que País é Esse. Então aqui a gente tem algumas faixas, né, do Aborto Elétrico, da banda que predata a Legião. Ele é um disco, então, que tem alguns momentos que vem do punk. A gente tem Química, Conexão Amazônica, Que País é Esse, que se tornou um hino. Tem aqui a minha faixa mais odiada da Legião Urbana, que é Depois do Começo. Será que alguém gosta dessa música? Me digam aí nos comentários. E a gente tem momentos mais introspectivos, como Angra dos Reis, belíssima. Eu não tenho certeza agora, mas provavelmente essas canções um pouco mais reflexivas
tenham sido compostas mais perto do lançamento do disco. Eu só tenho certeza de Angra dos Reis. Eu sei que Angra dos Reis foi feita especificamente para ele. E tem o outro hit, assim, maior que a vida, que é Faroeste Caboclo. Eu considero ele um disco bem coeso, bem fechado, ele faz sentido em si, então ele merece estar aqui nos meus 5 primeiros. Quarta posição, Quatro Estações. Esse disco que é praticamente uma coletânea, né, de grandes hits. Há tempos, Pais e Filhos, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Eu considero ele um disco excelente de cabo a rabo. A partir daqui, como eu poderia dizer, é só pedrada. Eu tenho, de novo, um vídeo sobre as Quatro Estações, que eu considero um dos melhores vídeos do meu canal. Ele é um pouco longo, né? Mas tem trechos de entrevistas, tal. Se você quiser, você pode checar por aqui. É um vídeo, de fato, muito bom. O que eu posso falar sobre ele de forma resumida é que ele é um disco, assim, espiritual. Ele tem uma sonoridade um pouco mais alegre, apesar de que as letras nem sempre o são, como por exemplo Pais e Filhos, né, que é uma canção sobre suicídio. Ele é como aquele amigo do peito, sabe? Ele é um disco que fala com você. Muitas das canções aqui já estão batidas, né? É difícil ouvir Pais e Filhos, mas não é difícil ouvir Maurício, Feedback Song for a Dying Friend, Sete Cidades e Se Eu Fiquei Esperando Meu Amor Passar são um excelente fechamento pro disco. Não tenho nada de ruim a falar sobre Quatro Estações. A minha terceira posição vai pro 5. Ele que é tido assim como um disco um pouco mais difícil, um pouco mais hermético, talvez um pouco mais sorumbático. Ele é um disco que em si tem mais mistérios e tem uma atmosfera que não é exatamente depressiva, mas é uma atmosfera um pouco mais pesada. Aqui a gente tem Metal Contra as Nuvens, que é a faixa favorita de muitos fãs, uma faixa com vários momentos, né? Eu considero que ele é um disco, assim, do ápice da maturidade da Legião Urbana. Vento no Litoral, Teatro dos Vampiros, A Montanha Mágica. Aqui, de fato, eu só não gosto muito de L'Âge d'Or, assim como, por coincidência, o quarto lugar foi para Quatro Estações, o segundo lugar vai pro 2. O 2 ele é amplamente considerado como um disco clássico e ele merece esse status. Se a gente tem, de certa forma, uma banda não tão madura no primeiro disco, aqui eles já mostraram que eles eram uma banda diferenciada. A gente tem mais influências folk, como por exemplo Quase Sem Querer, Eduardo e Mônica, Central do Brasil, mas a gente tem também momentos mais pesados, como Plantas Embaixo do Aquário, Fábrica e principalmente Metrópole. Tem a abertura Daniel na Cova dos Leões, belíssima, com uma letra assim um pouquinho complicada, um pouquinho simbólica. Índios, que fecha de forma maravilhosa, apesar de eu não curtir muito o arranjo dela. E os momentos que hoje eu consideraria os melhores momentos são aqueles introvertidos, que a gente tem em Andréa Doria e Acrylic on Canvas. E também, por que não, no hino Tempo Perdido. Os pontos fortes são tão encantadores que ele merece estar na segunda posição e até na primeira, talvez. A primeira posição, o pessoal já sabe, os fãs já sabem, porque é o único disco que falta. O vídeo sobre esse disco é o meu vídeo mais visto desse canal. Eu sei que ele, talvez objetivamente, é difícil falar isso, né? Ele não é tão musicalmente rico quanto o 2, ou mesmo o 5, mas ele é o que mais significa pra mim. É o A Tempestade, né? Um disco com o qual eu tenho uma ligação emocional imensa, um disco que eu sinto que me representa. Eu acho que ele é o coroamento da obra da Legião. Ele é o momento de adeus e ele é o momento em que aquilo ali se fecha. A gente tem um epílogo, né, com a outra estação, mas esse é o real adeus. É um disco que é muito difícil de ser superado em sua beleza poética, em sua sensibilidade. Então, enfim, esse foi o meu ranqueando da Legião Urbana. Convido vocês para dar o top de vocês ali nos comentários. Agradeço muito o apoio de vocês, eu tô chegando a 1000 inscritos agora. Gosto muito de vocês que se comunicam comigo, dessa pequena comunidade do Culturalog. Se inscrevam, gostem, se vocês gostaram. Até mais.